Você já ouviu falar em toque? Você acha que você tem toque? Ou você já viu uma pessoa tendo algum comportamento obsessivo ou compulsivo? Vem comigo então nesse vídeo conhecer um pouquinho do universo do transtorno obsessivo compulsivo. Olá, meus queridos! Tudo bem? Gente, voltei aqui para o consultório para fazer um vídeo para vocês diretamente da minha poltrona. A visão que vocês estão tendo de mim é normalmente a visão que os meus clientes têm de mim aonde eu estou sentada neste exato momento, que a partir de agora vão ser gravados os vídeos do quadro Carol Explica. E esse vídeo foi sugestão até de um cliente meu. Carol, faz um vídeo aí sobre compulsão. Gente, para explicar compulsão, primeiro a gente precisa entender o que é transtorno obsessivo compulsivo, que é o que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. Transtorno obsessivo compulsivo, nosso famoso CID-10 F42, que é mais conhecido como TOC, TOC. Só um parênteses, gente, vou indicar um filme para vocês sensacional sobre toque que vocês vão encontrar na Netflix, chamado Toque Toque. Comenta aqui embaixo comigo depois se você gostou do filme. Bom, gente, o toque então nada mais é que um transtorno comum, crônico e duradouro. E é considerado uma doença grave, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, é considerado uma das 10 doenças graves mentais mais incapacitantes que as pessoas têm. Dentro do transtorno obsessivo compulsivo, a gente classifica em 3 transtornos. O primeiro, transtorno obsessivo, o segundo, transtorno compulsivo e o terceiro, transtorno obsessivo compulsivo. Vou explicar nesse vídeo para vocês então os 3 transtornos, exemplos deles, como que eles funcionam e no final vou dar algumas dicas de como fazer um trabalho dentro de psicoterapia e dentro da psiquiatria. Vamos para o primeiro então, que é o transtorno obsessivo. O nome propriamente já diz, transtorno obsessivo. Então ele tem uma maior predominância nos pensamentos obsessivos, ou seja, em ideias obsessivas. Tudo que tem a ver diretamente da nossa cabeça. Ela vai começar de uma forma gradual ou até mesmo por início de um trauma. Nada mais é então do que ritual, repetição e evitação. A pessoa ela tem muita preocupação, só que essa preocupação não é uma preocupação comum. São preocupações excessivas do que ela está pensando. Muitas das vezes elas são irreais. São aquelas pessoas que têm muitas dúvidas, culpa e até medo do que elas estão pensando. Então vamos para os exemplos. Pessoas, por exemplo, de casos inclusive que eu já tratei aqui no consultório, que vem esse tipo de demanda e que às vezes a pessoa ela nem sabe que ela tem, ou ela já vem diagnosticada pelo psiquiatra, ou ela supõe que tem, mas a maioria dos casos as pessoas elas não acham que elas têm, acabam sendo um pré-diagnóstico que a gente faz dentro da psicoterapia clínica. Então, como por exemplo, aquelas pessoas que morrem de medo de germes, é um medo irreal. E aí por isso que elas acabam lavando muitas vezes as mãos por conta dessa ideia obsessiva. Pessoas também que evitam pisar em linhas, por exemplo, linhas mesmo de calçada, de piso de casa, etc. Ou às vezes pode ser um trauma, por exemplo, um momento ou até um exemplo do filme que indiquei para vocês, aconteceu alguma coisa negativa, alguma coisa aversiva enquanto a pessoa estava pisando nessa linha e aí ela assimila que ao pisar vai acontecer algo negativo. Então, um pouco diferente do transtorno compulsivo que eu vou explicar mais pra frente. É apenas as ideias. Então, ela acha que vai acontecer algo negativo com ela ou até mesmo com família, amigos, pessoas próximas, que as pessoas normalmente vão morrer se ela não fizer isso. Então, eu preciso limpar a casa, deixar ela limpa, viver disso o tempo todo, porque senão alguma coisa negativa vai acontecer comigo ou com a minha família, com os meus filhos, meu marido, meus pais. Outra coisa também, as pessoas que verificam se elas estão com a chave de casa, por exemplo. Isso é muito comum. Pode ser até mesmo
Isso já aconteceu com um caso de cliente meu no consultório. Esqueceu de levar a chave dentro da bolsa e aí quando chegou no local, viu que ficou para fora. E aí acabou virando um trauma. Então, toda vez que sai de casa, verifica se a chave está dentro da bolsa. Só que isso vai virando um certo ritual que do nada, várias vezes ao dia, verifica se não tá ali. Então gera aquela angústia, aquele medo, aquela culpa, algo negativo que se não tiver, vai acontecer alguma coisa negativa com ela. Ou até mesmo trancar as portas, trancar não, né? Verificar se as portas da casa estão fechadas antes de dormir. Mesmo sabendo que fechou, às vezes esquece, fica aquela dúvida, fechei ou não fechei? E vai lá verificar, porque ou tem medo de um assalto, ou tem medo de alguma coisa negativa que irá acontecer. Então, por isso que essas pessoas, elas têm mais focando na obsessão, a ideia, o pensamento obsessivo. Também tem outro caso, por exemplo, de pessoas que têm medo de alguma coisa do corpo que surge e acham que é doença. Nossa, surgiu uma pinta nova no meu corpo. Eu acho que é câncer. E aí fica aquela ideia, meu Deus do céu, eu tô com câncer, meu Deus do céu, eu vou morrer, meu Deus do céu, eu vou deixar meus filhos órfãos, e aí vira toda aquela angústia, todo aquele sofrimento por conta de uma coisa. Às vezes a pessoa ela não vai nem procurar o psiquiatra, às vezes ela não vai nem procurar o profissional psicólogo, já vai direto para um dermato, e aí o dermato fala que não tem nada a ver, e depois surge de novo uma outra coisa no corpo, a pessoa volta para o especialista fala, olha, eu acho que você deveria te procurar um psicólogo. Então, muitas das vezes, são outros profissionais que acabam indicando a terapia por achar que a pessoa, na verdade, não tem um problema orgânico propriamente dito, e sim psicológico. Entenderam, então, transtorno obsessivo? Tudo que tem a ver com a cabeça, ideias, pensamentos, obsessões. Tá? Não necessariamente a pessoa ela vai ter uma atitude, porque isso entra na compulsão. Então tem uma maior predominância nos pensamentos obsessivos. Vamos entrar agora para o número 2, então, que é o transtorno compulsivo. Ou seja, tem uma maior predominância nos comportamentos compulsivos. Não só o obsessivo, tá? O compulsivo também. Mas pro toque, a base do transtorno obsessivo compulsivo, ela vem de uma ansiedade. Ou seja, a pessoa, ela tem uma certa raiz, problema com ansiedade, que ela vai ter uma válvula de escape para alguma coisa, principalmente no transtorno compulsivo. É quando, por exemplo, ela tem um transtorno de compulsão alimentar, por exemplo. A raiz é da ansiedade. E o que ela faz? Ela tem um alívio da ansiedade imediata na comida, por exemplo, que é o que a gente vai ver agora. Então, o transtorno compulsivo nada mais é do que um comportamento repetitivo com o desejo de aliviar os pensamentos obsessivos. Vocês entendem que um tem o outro, só que um tem a predominância maior do que o outro. Então, no caso da compulsão, a pessoa ela vai ter obsessão em alguns casos, outros não, mas ela vai aliviar um pensamento que ela tem. Como, por exemplo, lavar as mãos. Então, eu vou lavar as mãos por quê? Por limpeza, é higiênico, então toda vez que eu vou em algum lugar, eu vou lavar a mão. Só que às vezes não é apenas lavar a mão, são 15 vezes lavando a mão com o ritual certo, começando, por exemplo, tomar banho, tem clientes também que tem. Precisa ter todo um ritual, e aí quando a pessoa ela tira a toalha depois do banho e sem querer relou em alguma parte, vai ter que começar o banho tudo de novo. Então, traz sofrimento também o transtorno compulsivo. Contar coisas, contar números, às vezes a pessoa ela precisa contar, né? Então eu tô lá dirigindo, eu vou contando quantos carros estão passando, quantas árvores vão passando. É uma coisa que tá na cabeça dela, mas ela vai tendo um certo comportamento e que ela não consegue não fazer aquilo. Outro exemplo são as pessoas que organizam os seus guarda-roupas de forma de cor. Então, se ela não faz aquilo, ela se sente muito mal, ela tem que fazer, ela precisa, não que ela quer, mas ela precisa. Os exemplos mais comuns que eu atendo no consultório são compulsões alimentares, compulsão por doce, compulsão por compras, compulsão por jogos e compulsão por pornografia. Nesses casos, também a gente vai tratar a ansiedade, identificar qual que é a raiz problema da ansiedade e por que a pessoa foi para esse tipo de transtorno mais específico, por exemplo, a compulsão. Entendeu então o transtorno compulsivo? Vamos agora para o terceiro, que é o transtorno obsessivo compulsivo. O próprio nome já diz,
é misto, é quando as pessoas têm os dois. Na minha opinião, como terapeuta, esse é o caso mais difícil e mais grave, porque a pessoa ela já está num nível mais avançado, ela tá deixando de fazer várias coisas da rotina dela, tem muita influência familiar para fazer terapia, normalmente dos casos, a pessoa ela até deixou de trabalhar, ela se atrasa muito, ela deixa de viver, ela tá em constante sofrimento por conta dela ter os dois transtornos. Um parêntese, gente, se você tá assistindo esse vídeo e vai falar pra mim, Carol, meu Deus do céu, eu tenho toque então. Pera lá. Existe diferença de hábitos para compulsão. Não é porque você, por exemplo, se identificou com um caso que eu dei, por exemplo, do guarda-roupa, que você vai achar que tem toque. Calma. Se você faz isso por prazer, outro dia você esquece e não é sempre que você faz, tudo bem. E se às vezes você esqueceu a chave da tua casa e você foi procurar na bolsa para verificar se estava ali, tudo bem. A gente considera o toque quando traz sofrimento, quando muda a rotina da pessoa, quando a família já perde paciência, os amigos se afastam, realmente tem sofrimento aí. Ou seja, mudou tanta rotina, a pessoa teve que se adaptar à vida dela ao toque que ela não consegue viver mais. Então, cuidado na diferença de hábitos para compulsões, ok? Concluindo, então, o tratamento de toque, primeiramente, a gente precisa fazer um diagnóstico. O diagnóstico é feito ou por um médico psiquiatra ou um psicólogo especialista ou em psicopatologia ou que ele tem uma abordagem mais específica tratando compulsões e transtorno obsessivo compulsivo. No caso do diagnóstico, ele pode ser feito a partir dos 19 anos mais ou menos, ou seja, início da fase adulta, e tem uma maior predominância em homens, mas mulheres também tem. Até os 35 anos mais ou menos, a pessoa ela pode adquirir toque, porque na verdade, gente, o toque pode ser tanto genética ou uma falha do desenvolvimento do cérebro dele, ou até mesmo as variáveis ambientais, que são os famosos traumas. E o tratamento, como eu disse, tem tratamento sim, multidisciplinar, tanto com a terapia quanto com a psiquiatria. A psiquiatria ela vai entrar com medicação, porque se o cliente, por exemplo, que já tem os dois, que é misto, vem para um atendimento comigo, eu não consigo dar um início na terapia porque a parte cognitiva dele, a parte orgânica dele tá muito disfuncional. Então precisa de um apoio medicamentoso para a terapia entrar com as mudanças de padrões de comportamento, que é diferente se a pessoa só tomar remédio, por exemplo, e não mudar o estilo de vida dela, porque a medicação ela vai filtrar, ela vai fazer uma maquiagem, ela vai ter uma melhora com certeza, mas a longo prazo, se ela continuar com os mesmos padrões repetitivos de comportamento, vai voltar depois que parar a medicação ou até mesmo não volta, se não fizer terapia. Então, se você assistiu esse vídeo e achou que tem alguma coisinha estranha aí, ou se você conhece alguém que tem, ou por pura curiosidade para ajudar alguém, indique esse vídeo, comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar em saber e até mesmo poder ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem mais alguma outra dúvida, comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem um vídeo mais específico de alguma outra compulsão, também comenta aqui embaixo que eu faço. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tá gravando já, viu? Tá gravando Já? até seu batuque. Batuque na som da minha voz. Vamos lá. Nada mais é do que rituais. Rituais.